Nós vamos continuar nessa noite a falar sobre o tema da nossa série de mensagens sobre maturidade. Filhos maduros, filhos que decidem crescer no Senhor. E nós estávamos pensando lá em casa, quando Deus colocou esse tema de consolidação, para nós enquanto igreja, não tem como consolidar sem ser maduro na fé, não é verdade? A consolidação é para os filhos maduros na fé, e isso não tem a ver com idade. Talvez você é muito jovem, um adolescente, e você está ouvindo falar sobre maturidade, mas você pode viver a maturidade no Senhor mesmo na tenra idade, mesmo tão novo. Nós vemos na palavra tantos exemplos. Daniel foi um menino tão novo, Davi foi um menino tão novo, e mesmo assim viveu coisas maduras no Senhor, viveu coisas grandiosas da parte do Senhor. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem isso para você, para sua família, mas também para nós aqui enquanto igreja? Eu creio nisso com todo o meu coração. E já há uma presença tão poderosa do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Como é bom saber que os nossos louvores estão alcançando o coração de Deus. Como é bom saber que as nossas orações estão sendo ouvidas. Como é bom saber que nós temos um Deus que é vivo. Nós não oramos para um objeto de pedra, nós não oramos para um guru, nós não adoramos um ser místico, nós adoramos a pessoa do Senhor. E Ele vive, reina e está nesse lugar. Então eu queria mais uma vez que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração e dissesse para Deus que você o honra nesse lugar. Porque onde Ele é honrado, Ele pode se manifestar. Espírito Santo de Deus, nós vamos falar do Senhor nessa noite. Nós vamos falar de Ti. E o nosso coração treme de temor por isso. Ah, Senhor, que responsabilidade falarmos de Ti, porque o Senhor é santo, grande, poderoso, magnífico. O Deus que reina. E nós queremos, Pai, mais da Tua manifestação nesse lugar. Nós queremos Te honrar com os nossos lábios, mas principalmente com o nosso coração. Queremos Te honrar com a intenção do nosso coração. Por isso se manifeste no nosso meio. Eu oro para que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer, que é convencer os nossos corações do pecado, da justiça, do juízo. Eu oro para que o Senhor faça o que só o Senhor pode fazer, que é ensinar a Tua palavra de forma viva e poderosa. Que não seja só letra, mas que seja vida entrando nos nossos corações nessa noite. Por isso receba a nossa honra nesse lugar. Receba toda a nossa honra nesse lugar e se manifeste mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Não tem como nós crescermos sem Deus. Não tem como nós amadurecermos sem a presença daquele que é por nós o Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Em Efésios 5, nós vamos ler os versículos 18 e 19. Depois nós vamos ler Atos e alguns outros textos, mas nesse início, quero ler com os irmãos o que diz Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Uma das características de filhos maduros é que eles não são cheios daquilo que o mundo oferece. Eles não se embriagam com aqueles banquetes que o mundo está pronto para oferecer. Eles não ficam embriagados de vinho, de banquetes, de tantas distrações, mas eles permitem que o Espírito Santo de Deus os encha. E isso acontece através de uma vida de adoração, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com aquilo que flui dos nossos lábios. Isso é uma permissão para que o Espírito venha e nos encha. E nós vamos falar de um poder que filhos maduros experimentam, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós não queremos só o que Ele pode nos dar, nós queremos conhecer dEle. O dono do poder é o que nos importa em primeiro lugar. Nós não queremos só o que Ele pode nos dar. Ele tem sim poder para derramar sobre a igreja dele nestes dias. Ele tem um batismo de poder, mas nós não queremos só o poder dele, nós queremos Ele.
E a palavra do Senhor nos diz sobre ele, em toda ela. A palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Então ele não é algo, ele é alguém. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. E ele sempre existiu. Desde a criação de todas as coisas, lá em Gênesis nós lemos que o Espírito pairava sobre a face das águas. Nós vemos que a Trindade criou o ser humano, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estava lá na criação do homem, então ele sempre existiu. No Antigo Testamento, nós vemos ele vindo, agindo de forma pontual, derramando um poder específico sobre homens e mulheres ali, para que eles cumprissem um propósito, e ele agia por tempo determinado, mas então ele se retirava dessas pessoas. Ele concedia poder, grandes homens fizeram grandes coisas, dominados pelo poder do Espírito Santo, mas então ele se afastava dessas pessoas. E aí lá em Joel, nós lemos a promessa do derramamento do Espírito, onde o Espírito viria e não se afastaria mais de nós. Um derramamento definitivo, um batismo do Espírito Santo de Deus. E nós vemos essa palavra, batismo, e alguns às vezes ficam na dúvida, né? Nós ouvimos assim de alguns irmãos mais pentecostais dizendo: você já foi batizado com o Espírito Santo? E eu quero te dizer que se você é salvo, quantos aqui já entregaram o coração a Jesus? Quantos aqui já disseram: vem Jesus governar a minha vida? Então você é batizado com o Espírito de Deus. Você recebeu o batismo, porque no dia da nossa conversão nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo da nossa salvação. Mas nós temos um segundo batismo para experimentar, que é o batismo de poder, que é o revestimento, que é a plenitude, que é o enchimento. Nós temos um batismo de poder para experimentar. Paulo vai dizer a Timóteo: Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de ousadia. Então há um segundo batismo para aqueles que são salvos. Há um segundo batismo para aqueles que já passaram pelo primeiro. Um batismo de poder. E eu vejo, você também deve ver isso, muitos cristãos acovardados. Quando na verdade o Evangelho é o poder de Deus, o Espírito que habita em nós é um Espírito de poder, então não deveria existir cristão amedrontado e acovardado. Porque se aquele que habita em nós é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele em nós, nós não poderíamos ter tanto medo. Há cristãos falando assim: o mundo está mal, eu não vou me casar. Ah, o mundo está mal e eu não quero nem ter filhos. Eu já ouvi isso. Porque o que será dos meus filhos? O que vai acontecer no futuro com os meus filhos? Com a política desse jeito? Com o mundo corrompido desse jeito? Quando nós olhamos para a palavra e lembramos do povo lá no cativeiro, onde nós vemos Jeremias descrevendo isso, Jeremias 29... O povo está numa terra estranha, eles haviam perdido tudo, eles não tinham mais referência, eles não tinham mais a sua pátria amada, eles não tinham mais nada, eles estavam ali em cativeiro. E a palavra de Deus, através da vida do profeta, foi: casem, tenham filhos, plantem árvores frutíferas. Ou seja, até a árvore crescer e dar frutos, leva um tempo. Vivam naturalmente, prosperem essa terra. Façam essa terra melhorar, porque vocês estão aqui, mesmo no cativeiro, mesmo em um tempo desafiador. A ordem foi: vivam no natural, não tenham medo. Alguns ali se levantavam e diziam: vocês vão ficar pouco tempo aqui, nem se apeguem a essas coisas, nem casem, nem tenham filhos. Outros diziam: vocês vão ficar muito tempo aqui. E aí Deus vem e diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e um futuro, um fim e uma esperança. Mesmo em um tempo tão desafiador, o Espírito que precisa governar as nossas decisões é um Espírito de poder. Então casem, tenham filhos, plantem árvores, sonhem, vivam, porque o nosso futuro está seguro em Deus. Nós precisamos melhorar o lugar onde nós estamos por meio do poder de Deus nas nossas vidas.
Paulo também vai dizer lá em 1 Coríntios que o reino de Deus não consiste em palavra, discurso, mas poder. Então não deveria existir cristão sem poder, e nós estamos dando evidências desse poder. Será que há sinais em nós? Se mesmo Jesus, esse homem perfeito, o próprio Deus na terra, não abriu mão do poder do Espírito Santo de Deus, nós também não podemos abrir mão. Jesus passou pelo batismo, permitiu que João Batista o batizasse, e ali era um batismo de arrependimento, e Jesus não tinha do que se arrepender, mas ele obedeceu, foi exemplo em tudo, passa pelo batismo nas águas, e vem o Espírito Santo sobre ele como pomba, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A voz de Deus diz isso, e ele então é revestido de poder, e a partir desse poder o ministério de Jesus começa. E logo em seguida ele é levado para ser tentado por Satanás no deserto, e a palavra nos diz que ele vence Satanás no poder do Espírito Santo. E todos os milagres que Jesus operou, tudo aquilo que ele ensinou, foi revestido do poder do alto. Nem Jesus, o Cristo, nosso Salvador, o Deus perfeito, abriu mão do poder do Espírito Santo de Deus. E sabe, pode parecer até algo que vai apenas nos encher para nós. Mas quando nós crescemos e amadurecemos no Senhor, nós entendemos que precisamos desse poder para alcançar os perdidos. Porque nós não estamos satisfeitos com o primeiro batismo no dia da nossa salvação. Nós estamos inconformados com aqueles que ainda não experimentaram isso. Então a palavra nos diz que com o poder nós anunciamos corajosamente a palavra de Deus. Que com o poder nós pregamos as boas novas aos pobres, nós proclamamos liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Nós precisamos de poder porque não estamos satisfeitos com a salvação. Nós estamos inconformados com aqueles que ainda estão perdidos. Filhos maduros não são egoístas. Filhos maduros se importam com aqueles que ainda não estão vivendo aquilo que nós já estamos vivendo. Por isso nós precisamos de um revestimento de poder nesses dias. Nós precisamos buscar por isso, nós precisamos desejar isso. Senhor, não só a salvação, eu quero poder para eu alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus, que Ele faça isso. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas 24, versículo 49, e após isso você vai abrir em Atos 1 e Atos 2. Lucas 24, 49. Vai dizer assim a palavra: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos 1, 4 a 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse é o relato do primeiro derramamento, da promessa narrada lá em Joel. Houveram outros derramamentos, mas aqui inicia esse derramamento definitivo sobre os discípulos, sobre eles. Eles estavam ali na grande expectativa. E olha que interessante, todos eles, esses homens, esses discípulos estavam reunidos no cenáculo, e eles já tinham o primeiro batismo.
Eles já eram convertidos, eles já tinham o selo da salvação, eles já eram habitação do Espírito Santo, mas faltava sobre eles o poder. Você pode dizer isso comigo? Faltava o poder, faltava o poder. Eles já estavam ali com o Espírito Santo, mas não havia sido derramado o poder sobre eles. Faltava o poder, e algo que nós aprendemos aqui em primeiro lugar, com a atitude desses homens, com os textos que nós lemos, é que para sermos cheios do poder do alto, nós precisamos obedecer. Antes do poder vem a obediência. Para sermos revestidos de poder, precisamos caminhar em uma vida de obediência como filhos maduros que somos. Não mais ali negociar com o comando do meu pai, mas obedecer prontamente aquilo que ele disse para eu fazer. Antes do poder tem a obediência a Cristo, enquanto nós esperamos pelo cumprimento da promessa. Veja que o texto diz: eu vou lhes enviar a promessa, mas fiquem na cidade. Havia uma ordem de Jesus aqui: fiquem na cidade, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Primeiro a obediência. Irmãos, eles iriam ficar ali cerca de 10 dias, até que viesse do alto o revestimento de poder. Como será que estava o coração desses homens? Como estava o coração dessas pessoas? Como eles estavam esperando por algo que eles nunca haviam experimentado antes? Tem uma promessa, há uma grande expectativa para isso. Como eles estavam esperando? Eu não sei você, mas eu fico muito atribulada quando eu preciso esperar por algo muito bom acontecer. Sabe aquela viagem dos seus sonhos? O dia do seu casamento? O dia do nascimento do seu filho? Tem data marcada já, uma data prevista? Como a gente fica agitado, como nós ficamos inquietos, quando nós sabemos que tem uma promessa para se cumprir, mas é tempo de esperar. Fiquem aqui, não saiam desse lugar. Primeiro vocês vão ser testados na obediência. Se vocês permanecerem aqui, vocês vão experimentar algo grandioso, mas antes do poder, tem a obediência. Alguns de nós não conseguem esperar nem numa fila de mercado, não é verdade? Já começa ali uma inquietação, e aí se o da frente virar e falar alguma coisa que demora esse mercado, né? Sempre é isso aqui. A gente corre o risco até de começar a murmurar e de reclamar e usar a nossa boca para o mal. Vai no banco, essa semana eu tive que ir no banco, eu detesto ir no banco, irmãos, meu Deus, chega a me dar tremor, eu não sei o que eu tenho, trauma de banco, eu não gosto de ir no banco. Tive que ir no banco, peguei minha senha lá e esperei, e eu tinha atendimento na igreja, o João estava no carro com as meninas, e os idosos passando tudo na minha frente, e fila preferencial, e chama número preferencial. Falei, gente, eu não vou sair daqui, nunca mais. Levantei e fui embora. Entrei no carro, João, deu certo? Depois de 1 hora, eu falei, não deu. Passou todos os idosos na minha frente, fiquei lá, eu esperando. Não deu certo, vou ter que voltar no banco, porque a gente tem pressa, o mundo está agitado, e esperar para nós é difícil. Como nós estamos esperando? Hoje, o nosso tempo de espera é diferente do que eles experimentaram aqui. Hoje nós estamos aguardando com grandes expectativas a segunda vinda de Jesus. O dia glorioso que Ele virá buscar a noiva dEle. Como nós estamos esperando esse dia? Será que nós estamos vigiando? Será que nós estamos em santidade? Antes do poder vem a obediência. Fui levar a Duda lá na casa da Manu, no Boqueirão, logo ali, né, irmãos? Bem pertinho. Mas eu fui assim no meio da tarde, 4h30. Falei, já já eu volto. Avisei o João, né? Vou levar a Duda ali, já já eu volto. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Mas ficamos parados no carro, no contorno ali, quase chegando no Boqueirão, mas parados por 1 hora. Parados. Andava um pouquinho, parava. Dava uma esperança, né? Andava mais um pouquinho. Agora vai, parava. Nossa, e a gente começou a colocar louvor, ouvimos o álbum inteiro do F-Hop, decoramos todas as músicas, e a gente começou a conversar, estava a Mari, estava a Duda, e ficamos ali, e nisso, alguns carros que não souberam esperar, começaram a passar pelo acostamento, irmãos, vou confessar uma coisa que eu até dei uma olhada assim para o lado, falei, será que eu posso fazer isso? Aí eu acho que eu falei, a Duda, mãe, é errado, né? Eu falei, lógico, é errado, lógico que é errado, eu só olhei para ver onde que eles estavam indo. Eu não ia fazer isso. Por quê?
Às vezes, quando as coisas demoram para acontecer, a gente quer buscar atalhos. Está demorando demais a promessa se cumprir. Eu vou buscar um jeitinho aqui, chego mais rápido. Eu vou pelo meu caminho aqui. Vou buscar um atalho para eu chegar mais rápido. Não é assim? Quando as coisas estão demorando, a gente começa a tentar buscar uma outra forma. Mas a Bíblia nos diz, fiquem, esperem pela promessa. Abraão tinha uma promessa da parte do Senhor, ele seria pai de multidões. Mas a promessa demorou para acontecer. E o que eles fazem? Abraão vai se relacionar com a serva, Agar, porque Sara era estéril. Como que a promessa ia se cumprir? Então ele tem um filho da serva, ele tem um filho de Agar, ele vai pelo acostamento. Ele dá ali o seu jeitinho, ele busca um atalho. Mas ele tinha uma promessa. E nós sabemos as consequências desse atalho até os dias de hoje. Os conflitos que acontecem e tudo mais. Não busque atalhos, espere pela promessa. Eu amo a parábola das 10 virgens narrada lá em Mateus 25. Porque ali fala que 5 daquelas 10 eram prudentes e 5 não eram prudentes. Mas aparentemente as 10 eram iguais. Nós olhamos para a parábola e eram 10 mulheres virgens com as suas lamparinas acesas. Ali há uma analogia, uma descrição, falando sobre o casamento judaico da época, como era essa tradição, onde as 10 ali eram amigas da noiva, elas iam de encontro ao noivo para guiar o noivo até a casa das núpcias. Só que 5 pensaram, vai que o noivo demora, vai que a lamparina se apaga, vamos levar mais azeite para acender a lamparina caso ela se apague, enquanto nós aguardamos o noivo. Mas 5 não pensaram nisso. 5 não foram prudentes, não levaram mais azeite para aguardar o noivo chegar. E as lamparinas se apagaram. Sabe o que nós podemos aprender é que no tempo de espera, o tempo de espera separa os prudentes dos insensatos. O tempo de espera faz nós identificarmos os sábios dos tolos, como nós estamos esperando. Espere pela promessa, espere pelo cumprimento da promessa, não se mova. Sabe, sempre haverão aqueles que vão dizer, você está perdendo tempo. Não espera nada não, Deus esqueceu de você. É um casamento, é o vestibular, é o melhor emprego, é a sua vida financeira. Eu não sei qual estação você está vivendo e pelo que você está esperando, mas em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de espera sábia. Um tempo de prudência. Você vai saber esperar sim. Você não vai se mover se Deus não te der uma palavra. Você vai esperar pacientemente no Senhor, porque Ele se inclinará para você, como diz a palavra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere e Ele vai te fortalecer. Não se mova se Deus não te der uma palavra. Fique no lugar da obediência. Seja prudente. Os dias são maus, mas a igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor, ela não só resiste ao dia mau, como ela avança no dia mau. Mesmo que você esteja esperando, você não está parado, você está avançando, crescendo, porque você está no lugar da obediência, e esse lugar é o lugar da bênção para você, em nome de Jesus. Primeira coisa, obedeça. Segunda, para sermos cheios do poder do alto, nós precisamos de unidade. O que o texto nos diz? Que todos eles estavam reunidos naquele lugar. Não só alguns, todos eles estavam lá. Atos 1,14 vai dizer que todos se reuniam sempre, era um costume deles. Eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive. Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. Atos 2,1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, havia unidade. Eles estavam ali somando forças. Eles queriam esse revestimento de poder, mas eles somaram forças. Vamos juntos buscar por isso. Vamos juntos, vamos nos unir aqui, porque virá algo sobre nós, mas nós precisamos de unidade. Para vivermos o poder sobrenatural de Deus na igreja, nós precisamos de unidade. E é lindo que nós vivemos como igreja, não há isso em nenhum outro lugar. Irmãos, nós vemos na igreja cultos iletrados,
Nós vemos na igreja pobres e ricos, sentando um do lado do outro, trabalhando no mesmo ministério, confraternizando junto com a célula, marcando almoço, piquenique no parque. Aonde você vê isso? Não sei se você já trabalhou em algum retiro da igreja, mas se você já trabalhou na Casa do Oleiro, por exemplo, você vê ali um grande empresário, que na casa dele ele tem 5 empregadas domésticas, uma cozinha, uma cuida dos filhos, uma lava, uma passa. E lá na Casa do Oleiro ele é escalado para limpar banheiro. E ele limpa banheiro com alegria. E ele serve, e ele está ali em unidade. E nós vemos o empregado, o que corta a grama da casa desse grande empresário, subindo no altar e contando o testemunho dele. Todos em unidade, com um só propósito e objetivo: o poder manifesto de Deus sobre aquelas pessoas que estão indo ali receber algo do Senhor. Todos juntos. O pastor coloca aqui os sonhos, vamos juntos. Há um poder nisso. Se nós confiamos que Deus fala com o nosso pastor, então, pastor, o que o senhor está sonhando? Eu estou junto. Está aqui as minhas mãos, está aqui as minhas habilidades. Eu não tenho recurso financeiro, mas eu sei cortar uma grama, eu sei levantar uma parede. Glórias a Deus, porque todos são úteis na obra do Senhor. Uma das características desses primeiros discípulos da igreja primitiva do Senhor era a unidade. Eles tinham tudo em comum. Eles repartiam, eles se importavam, eles andavam em unidade. E eles experimentaram um poder sobrenatural. Nós precisamos de unidade. A palavra nos diz que uma casa dividida não fica em pé. Jesus vai dizer isso a Deus, que eles, os meus discípulos, o meu povo, os meus seguidores sejam um. Como nós somos, Pai. Não é qualquer unidade. É como o Pai é com Jesus, que nós sejamos um. Quando eu lembro da história de Davi e Mical, quando Davi está trazendo a presença do Senhor, a arca da presença do Senhor de volta, e ele está tão feliz, está dançando, está regozijando, está celebrando. Mas nós vemos a esposa de Davi, Mical, parada numa janela, criticando aquilo que ele estava fazendo. Nós vemos uma casa dividida representada nessa história. Nós vemos Mical observando aquilo, com uma postura de quem não está participando. E se aprofundando um pouco na história de Mical, ela amava Davi, mas ela tinha feridas na sua alma. Mical foi uma mulher que, casada com Davi, foi retirada desse casamento, foi levada para um outro esposo. E quando ela estava ali, habituada naquela vida com uma nova família, ela foi retirada daquela família e devolvida a Davi. Mical foi uma mulher que viu seu pai tramando contra o seu próprio esposo. Mical foi uma mulher que carregou ao longo da sua vida dores, feridas, traumas e situações não resolvidas. E nós podemos pensar que tudo isso a colocou numa janela. Tudo isso a colocou num lugar de crítica, de observadora do mover. Causou desunião com o seu marido, a casa dela não estava unida. E todo crítico de mover se torna um estéril espiritual. Onde não há unidade, o espírito não pode se mover. Mical se tornou estéril, ela não pôde gerar, mas isso simboliza muito para nós. Isso simboliza muito quanto Deus estava se agradando do coração de Davi naquele momento, e quanto Deus não se agradou da crítica dela, porque ela estava em desunião com o seu marido. Irmão, será que as feridas não têm nos colocado num lugar de observar? Quantas vezes nós já não falamos assim, isso não é para mim, isso é para o pastor, isso é para aquele missionário. Eu lembro quando nós lá em casa assistíamos DVDs de avivamento na Rua Azusa, avivamento na Europa, na África. Eu achava tudo lindo, mas eu ficava como uma espectadora. Porque ver algo acontecendo, mas crer que pode acontecer na nossa geração é um abismo gigantesco. Até que Deus me confrontou. E isso é para você, isso é para a tua geração, é para a igreja do Senhor hoje. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem acordo com algumas pessoas. Deus não faz um contrato fechado com nomes famosos. Deus não tem isso para derramar em mega igrejas que já vivem algo grandioso, e glória a Deus por isso. Ele é o mesmo.
Sabe, quando nós entendemos que podemos sair desse lugar de dor, de trauma, de feridas e permitir que Deus venha, que Jesus cure, então nós estamos lá junto com Davi. Nós descemos da janela da crítica e nós falamos: eu também quero celebrar. Eu também quero desfrutar da presença, dessa alegria, desse temor, desse zelo, dessa grande celebração. O que é que nós temos que entregar a Jesus dizendo: cura, cura, não quero mais viver assim. Eu não quero mais observar alguém orando e vendo os milagres. Eu quero eu orar e ver de perto. Eu quero eu ser agente do Senhor. Sabe, quando o cego Bartimeu vai gritar lá: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus se importa com ele e fala: o que queres que eu te faça? Ele era cego, não era tão óbvio que ele queria ver. Mas ele poderia falar outra coisa: eu quero riquezas. Eu quero ter uma posição mais importante no reino. Então Jesus pergunta, porque Ele quer mesmo saber: você está disposto a sair desse lugar? Os cegos naquela região ali tinham sim muitas dificuldades, mas eles também tinham muitas regalias, muitos benefícios. Nem todos queriam ser curados. Sabe aquelas pessoas que recebem o auxílio do governo, tem a porta do emprego para pegar e não pega porque não quer perder o auxílio? Tipo isso. E Jesus fala: o que queres? Eu posso fazer muitas coisas. Posso acrescentar riqueza na sua vida, posso te dar sabedoria, você quer o quê? E ele diz: eu quero ver. E então ele é curado. Sabe, Jesus quer que nós falemos para ele: Jesus, eu quero viver isso. Eu quero esse poder. Eu quero experimentar isso. Jesus está nessa noite nos fazendo essa pergunta: filho, filha, o que queres que eu te faça? Saia desse lugar de dor. Às vezes é uma culpa porque um dia você falou assim: eu nunca mais vou me afastar da presença. Eu vivi algo grandioso numa conferência e eu fui lá na frente, o Espírito Santo veio e ali eu fiz um voto com o Senhor dizendo: nunca mais eu saio desse lugar, nunca mais eu vou deixar de orar, de ler a Bíblia, de buscar. E você deixou, e você esfriou, e você abandonou o primeiro amor, e você não buscou mais pelo preenchimento do Espírito Santo de Deus, e aquilo ficou só com uma memória boa do passado. Será que é a culpa que está impedindo o derramamento de poder na sua vida? A boa notícia é que janelas não são para nós. A boa notícia é que Ele levou sobre si toda a nossa culpa. Então, se hoje nós falarmos: Jesus, toma essa culpa, porque eu não quero mais carregar, Ele leva. Pedro havia dito: eu não vou negar Jesus, e ele nega 3 vezes. E Jesus vai, tem misericórdia de Pedro, ama Pedro e restaura o chamado de Pedro. Se você é essa pessoa que falou isso: eu não vou deixar a chama se apagar jamais, e deixou, Jesus está dizendo: tem uma chaminha aí ainda, tem um pavio fumegando aí ainda, eu vou pôr brasa, eu vou te aquecer novamente, e você vai experimentar coisas grandes da parte do Senhor ainda, muito mais, porque o nosso Deus é um Deus restaurador, perdoador, que leva as nossas dores, culpas, traumas, vergonhas. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Terceiro, que para nós experimentarmos o poder do alto, nós precisamos nos render a Ele e não resistir. Veja, eu quero ler novamente Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, esse de repente é maravilhoso, né? De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. De repente vem um vento muito forte, de repente vem um som. Ele é uma brisa suave, ele vem como pomba, ele vem como água, como fogo, mas ele também vem como um vento impetuoso. O vento impetuoso é um dos símbolos do Espírito Santo. E quem pode resistir ao vento impetuoso?
Nós não sabemos de onde ele veio, nós não sabemos para onde ele vai. Ele pode soprar aqui na igreja nessa noite, ele pode soprar dentro das nossas casas, dentro dos presídios, ele pode soprar lá em Brasília, ele pode soprar num terreiro de Umbanda, ele pode soprar num hospital. Ele é Deus. O vento impetuoso é o próprio Deus, ele não pode ser controlado, ele não pode ser governado, é ele quem governa, ele é soberano. Não podemos controlar o vento impetuoso. E quando todos obedeceram e ficaram reunidos, e quando eles mantiveram unidade e se renderam, só então veio do céu um som como de um vento impetuoso. Só então aquele lugar tremeu e eles experimentaram todos juntos, mas cada um deles teve a sua experiência, porque veio uma língua de fogo sobre cada um deles. A parte que o Senhor tem para você, ninguém pode tomar, é tua parte. Você vai poder experimentar na igreja junto com os seus irmãos, num culto de avivamento, junto com a sua família, no seu trabalho, mas é a sua porção de fogo. É o seu preenchimento. Deus trabalha assim como com a nossa unidade, mas também com a nossa individualidade. E você não precisa se preocupar, porque não é sobre agito, não é sobre histeria, é sobre transformação. É sobre transformação. Sabe, depois que tudo isso acontece, nós vemos o que aconteceu na vida desses homens. É muito poderoso porque o vento vem para o fogo se alastrar, mas o fogo ele pode encontrar dois materiais no caminho dele. Ele pode encontrar mais lenha e incendiar ainda mais, ou ele pode encontrar uma pedra de gelo. O fogo vem. A parte de Deus ele faz. O poder de Deus ele é derramado. Mas que material ele vai encontrar no caminho? Essa é a nossa parte no processo. Quando eles estiveram ali e se renderam a esse poder, o fogo veio e encontrou mais lenha, porque eles queriam aquilo e eles não apagaram o fogo. E nós vemos o que acontece. Pedro começa a pregar, os 12 se levantam corajosamente, eles começam ali a falar. Pedro prega e mais de 3.000 conversões aconteceram em um só dia, porque eles estavam cheios de poder. Aquilo que eles falavam não era mais palavras humanas. Eles estavam ali, todos ao redor espantados. Que poder é esse que esses homens estão se movendo? Depois a cura do mendigo aleijado, há mais sinais, a comunhão, a unidade. Tudo isso era marca deles porque eles estavam cheios de poder. Pedro prega no templo, Pedro e João falam no sinédrio, e os que creram aumentaram para 5.000. Mais e mais feitos foram acontecendo porque cheios de poder, eles se permitiram ser lenha e não uma pedra de gelo. E diante de tudo isso, que o Senhor quer fazer conosco, como uma igreja madura que nós somos, nós podemos dar uma resposta a Ele dizendo: eu não vou mais ser essa pedra de gelo, eu não vou mais ser esse balde de água fria quando o Senhor quiser fazer algo. Eu estou pronta para ser um graveto, eu estou pronta para ser uma lenha. Como igreja nós dizemos: Senhor, pode vir com o teu vento de poder, porque nós vamos permitir que esse fogo se alastre, para sair dessas paredes, aquilo que queimará aqui dentro, para onde nós formos, nós experimentarmos uma vida de poder. Todo espírito de medo, de covardia não pertence ao povo de Deus. E eu acho lindo o que Paulo vai dizer: enchei-vos, é para hoje, enchei-vos. Não se encha só em alguns momentos, se encha hoje mais um pouco. Olha, eu já tenho a conversão, eu já tenho a marca da minha salvação, eu sou do Senhor. A minha vida é do Senhor, mas eu quero o preenchimento, eu quero a plenitude, eu quero mais. Queria te convidar a fechar os seus olhos, convidar o louvor a vir aqui, ministrar uma canção. Será que você pode dizer isso para Deus? Eu quero ser lenha.
Eu quero permanecer no lugar da obediência. Eu quero permanecer no lugar da unidade. Será que há pessoas que você precisa pedir perdão porque você desonrou? Você quebrou a aliança? Você falou mal e isso causou divisão na sua casa? E será que você pode se render? Tirar todas as reservas? Se render é isso, solte aquilo que você ainda está segurando. Você tem medo? Ele é gentil, ele é doce. Ele não invade, ele bate a porta. Ele respeita. Você tem medo? Você tem medo de viver curado porque isso vai exigir de você maturidade? Não tenha medo. Porque o Espírito Santo de Deus está conosco nos nossos processos. Enquanto nós vamos louvar, se você quer dar uma resposta, como lenha, como um gravetinho, tem uma fagulha ainda queimando, é o suficiente. Tem uma chaminha ainda queimando, é o suficiente. Então você vai poder vir no altar do Senhor, porque nós vamos manter a nossa unidade. Nós vamos dizer todos reunidos num só lugar. Nós permanecemos unidos em obediência num só lugar. Então, veio do céu um som. Você pode ouvir esse som pela fé. Veio do céu um som estremecendo a nossa religiosidade. Veio do céu um som quebrando toda a nossa resistência. Veio do céu um som e me tirou do comodismo. Veio do céu um som e moveu o nosso coração para mais perto do Senhor. Aleluia. Você, se pudesse, renda ao Senhor no altar. Faça a sua oração aqui no altar. Saia do seu lugar como quem dá uma resposta a esse Deus maravilhoso que está soprando neste lugar hoje. Aleluia.